nós vamos pintar uma paisagem natalina. E para começar a aula, uma mensagem bíblica. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós temos a paisagem. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu quero fazer essa paisagem bem gelada, então eu vou começar umedecendo essa parte aqui de cima. Eu vou evitar passar água em cima da casa, então eu vou colocar ali, ó, no céu, aqui nessa parte e nessa parte que tem a neve, aqui o chão. Isso vai facilitar. Ó, eu não encharquei, eu só umedeci levemente. Agora eu vou pegar minha brochinha, você pode trabalhar com um pitô ou com um pincel grande. Um pratinho. E eu vou começar esse céu aqui, ó, de baixo para cima. Você viu que tem uns pinheirinhos aqui no fundo? Eles vão ficar bem longe. Então, eu vou passar a tinta em cima deles. Vou começar com azul hortênsia. Peguei uma pincelada generosa. E eu vou passar aqui, ó, da parte da casa. Dessa linha do horizonte para cima. Mais ou menos uns 4 centímetros. Os pinheirinhos quase vão sumir, mas tá ali um pouquinho da linha, eu vou reconhecer depois. Mais ou menos eu coloquei o azul até aqui, ó, a altura do pinheiro mesmo. Lembrando que nos finais aqui da direita e da esquerda, você tem que ir sumindo com a sua tinta. Olha só, ficou bem delicado ali essa parte, para não ficar aquela linha forte. Se ficar uma linha forte, você tem que fazer tipo um contorno, uma fita, um matinho, alguma coisa para disfarçar, porque não fica bonito quando você termina quadrado. Agora que eu já usei esse azul aqui em cima, eu vou passar um pouquinho dele também, aproveitando aqui embaixo, nessa área. Cadê? Eu vou passar aqui, ó, dentro do caminho. Vou passar aqui embaixo do pinheiro, nessa área toda aqui de baixo. Pode deixar, não precisa preencher. Vou passar aqui, ó, nesse morrinho. Não precisa preencher, mas é só já pra dar uma colorida, para a gente colocar o branco e ele aparecer. O restinho aqui atrás do pinheiro. Restinho do restinho. Isso. Agora eu vou lavar a minha brocha. Eu vou pegar uma pinceladinha de rosa bebê. E esse rosa bebê eu vou emendar aqui no azul hortênsia. E vou levar mais ou menos uns 5 centímetros para cima. Que esse ali já é a cor do céu. Como tá úmido aqui o meu tecido, fica bem fácil espalhar de forma bem homogênea esse cor de rosa. Vou fazer de uma ponta na outra. Eu coloquei rosa mais ou menos até a altura do pinheiro, ó, só para você ter uma noção aí da distância. Eu vou forçar um pouquinho o pincel, só com um pouquinho de rosa aqui, ó, para cima do azul. Eu ainda tô vendo aqui, ó, os pinheirinhos. Mais um pouquinho de rosa aqui no pratinho. E aqui embaixo,
abaixo dos elementos. Eu tenho rosa para lá, eu vou refletir um pouquinho desse rosa aqui embaixo. Vai ficar aparecendo só umas nuances do rosa. Não se preocupe em colocar muito, porque é só mesmo umas nuances que a gente tem. Esqueci um pedacinho ali. Vou colocar um pouquinho do azul também. Um buraquinho ali, pronto, acho que foi tudo. Então, esse vai ser o fundo. Agora, eu vou usar o azul inverno para fazer aqueles pinheirinhos lá de trás. Eu tô enxergando uma aqui, ó, em cima da casa. Tô usando um pincel número 6. Você viu que ele tem uma cerda bem comprida. Esses pinheirinhos você vai fazendo assim, dando batidinhas de pincel. Eu pego a tinta e vou direto ali. Aí eu espalho essa tinta. Olha como vai ficando. Cheio de pontinhas. Não precisa preencher inteiro. Aqui, ó, vou fazer mais um. Você viu que se você perder o risco, não tem problema, porque esse risco aqui, ó, é a linha de onde saem os pinheiros. Aí você vai montando seus pinheirinhos aí pra cima disso aqui. Aqui tem mais um. Vou deixar esse um pouquinho mais alto, para ele ficar por trás desses outros dois. Como a gente tem um leve fundo de azul ali, você não precisa se preocupar em preencher a área. E como tá meio úmido o tecido, essa tinta aqui, ela ainda pode crescer um pouquinho. E isso fica muito bom quando você faz uma paisagem, que você tem uma coisa bem distante e a tinta meio que começa a abrir um pouquinho, não fica tão nítido, porque tudo que tá muito longe, a gente não enxerga os detalhes. E ficou parecendo uma linha no meio. Eu vou tirar essa linha batendo um pouquinho mais. Tá, do lado de lá, agora eu vou fazer esses outros do lado de cá. Olha como ficaram os pinheirinhos lá de cima. Eu vou continuar com esse azul inverno. Eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? A linha do caminho não é uma linha reta. Então, eu vou colocar assim um pouco de tinta. Tô deitando o pincel. E aqui venho terminando. Aqui dentro é assim, sujeirinha mesmo, tá? Agora, eu vou colocar um pouquinho aqui do outro lado também. Um pouquinho menos, mas eu vou colocar, ó. Eu não fiz listas, tá? Coloquei no cantinho e puxei pra dentro. Ficou mais escuro aqui. Vou colocar um pouquinho embaixo aqui desse mato também. E vou limpar o meu pincel pra baixo. Vou colocar um pouco aqui, ó, embaixo do pinheiro. Tudo isso com o azul inverno. Agora eu vou colocar aqui embaixo da casa, aqui um pouquinho também. Embaixo dessa parte aqui dessa casinha. Eu já vou deixar escurinho esse canto aqui. Agora eu vou trocar de cor. Eu vou usar o cinza lunar. Do mesmo jeito, vou colocar com o mesmo pincel, coloquei um pouquinho aqui no pratinho. E o que que eu vou fazer? Aqui, ó, esse mato, aquele é o último plano, esse é o plano intermediário. Aqui seria o plano da frente. Eu vou fazer a base desse matinho aqui com o cinza lunar. Aqui não vou fazer batidinho, tá? Vou trabalhar assim, ó. Eu tô preenchendo mesmo o espaço. Agora, eu vou colocar cinza ônix
para fazer essa moitinha aqui, ó. Do mesmo jeito, você sabe que você pode usar as cores parecidas que você tem. Não tem necessidade de ser essas tonalidades. Quanto mais longe, mais sumido. Quanto mais próximo, mais real fica a cor. E eu vou usar agora, vou lavar esse meu pincel. Eu vou pegar a brochinha novamente com o cinza ônix e eu vou fazer uma base aqui no pinheiro. Começando lá de cima, eu venho colocando a tinta e trabalhando assim, trabalhando redondinho. Não é preciso preencher pesado. O meu tecido ainda tá meio úmido, então isso facilita muito quando a gente tem que trabalhar áreas grandes. Aí você não precisa colocar muita tinta, aquela tinta não vai deixar o pano duro. Ó, já carreguei 3 vezes aqui minha brochinha. Aqui pega um pouquinho em cima da casa, mas não faz mal. Depois a gente faz a casa e a gente conserta. Quando você trabalha com a brochinha ou com um pincel grande, às vezes você não controla muito assim as bordas. Isso é legal. Não preencha não, tá? Deixa assim. Porque na borda das árvores, a gente não vê uma linha. Então, a base da nossa paisagem praticamente está pronta. Agora a gente começa lá de trás outra vez, trabalhando com o branco. Agora eu vou pegar o branco, pincel 6 de novo, aquele que tem cerda comprida. Ele é aparado, tá? Mas tem a cerda bem comprida. Eu vou colocar o branco aqui no pratinho e vou carregar o pincel de tinta e eu vou começar, ó, eu quero colocar esse pinheiro aqui por trás e esses dois na frente dele. Então, eu vou começar por esse aqui, ó, que tá lá atrás. Não aperte. Quando você aperta o pincel, faz uma mancha. Quando você bate de leve, você faz, ó, um desenho. Viu a diferença? Aqui eu apertei, aqui eu deixei leve. Então, é leve que nós vamos deixar. Esses pinheirinhos, eles estão lá no fundo, lá longe, a gente nem vai enxergar direito. Então, a gente vai deixando o branquinho. Aqui, eu quero fazer a linha desse, mas eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim, ó, vai e vem, vai e vem. Viu como ele ficou com uma linha branca bem forte? Agora, esse, aqui vou descer mais um pouquinho, ó. Esse também, eu quero que ele fique por cima, então eu vou deixar uma linha branca forte desse lado. E assim eu vou limpando o pincel. Depois eu pego, faço mais uma mancha mais forte. E vou construindo o pinheiro. Vou colocar aqui, vou completar aqui também. Eu tô colocando em todo o pinheiro, tá? Não tô colocando luz de um lado. Esse daqui também. Tem muita neve aqui. Não preenchi inteiro aqui embaixo, viu? Que ficou bem escurinho. Assim, eu vou fazer os outros pinheirinhos do outro lado. Aqui, eu passei esses 2 pinheiros na frente daquele. Eu só coloquei um pouquinho de branco ali na ponta. Aqui perto da casa deixei mais escurinho. Aqui perto do pinheiro maior deixei mais escurinho. E do lado de cá também. Viu que eu pus só um pouquinho ali de branco? Aqui e essa área toda ficou sem o branco. Agora eu vou usar esse restinho de branco aqui para fazer a linha. Agora eu vou colocar tinta aqui, ó, no cantinho também, só um pouquinho. Coloquei a tinta e limpei meu pincel para baixo, ó.
Disfarcei. Só vou trabalhar aqui esse cantinho. Aqui esse pinheiro grande vai levar uma neve ali que vai cobrir. E o lado direito também. Vou fazer essa linha do horizonte. Vou limpar meu pincel para fazer uma mancha de branco. E aqui só deixar dividido mesmo. Não chegue em cima desse, tá? Não precisa, a gente já tem um fundo ali. Agora, esse mato, continuando com o branco e o pincel número 6 grande, agora eu vou fazer a neve nesse mato. Eu tô fazendo pinceladas assim, ó. Eu não tô fazendo batidinha, eu quero criar uma textura diferente. Aqui não vou colocar muito, porque aqui tá por trás da casa. Aqui também. Você pode criar a sua textura. A gente só tem que mostrar que é um arbusto e ele tá cheio de neve. Procura não deixar pinceladas grandes, muito preenchidas, sempre deixando o fundo escuro aparecer. Agora já vou aproveitar aqui e vou fazer essa linha também. Ó, um pouquinho de branco. Eu tenho o azul e o rosa, então não preciso me preocupar em preencher espaço. É só mesmo pôr uma texturazinha aqui. Coloquei um pouquinho mais de tinta aqui, porque eu vou fazer esse pedaço aqui agora. Isso aqui é um caminho. Eu quero que fique parecendo fundo. Então, o que que eu faço? Eu deixo as laterais bem branquinhas. Eu tô colocando tinta, apertando o pincel para fazer essas pontinhas. Agora eu vou puxar isso aqui assim, ó, para fazer morro. Ó, aquelas pontinhas que eu só coloquei o pincel, agora eu vou dar umas puxadinhas. Pode ser assim, ó, meio curvo. Não vale deixar riscadinho, não é riscadinho. Ó, limpei meu pincel ali no final. Você viu que isso dá aquela sensação de que aqui é um morrinho? É isso que eu quero. Com o pincel quase sem tinta, eu vou colocar aqui no meio uma texturinha. Não é risquinho assim, tá? É assim, ó. Só no meinho. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Olha, aperto o pincel onde tem uma pontinha, deixando um pouquinho de excesso de tinta. Depois eu faço esse movimento para cima. Aqui ainda não vou fazer o acabamento porque ainda temos que fazer a casa. Aí a gente criou um espaço que ficou um fundinho, aqui a neve tá acumulada. Só até aqui. Pronto, agora nós vamos fazer a parede da casa. Antes de fazer a parede, eu peguei um pincelzinho número 2 e eu vou colocar a cor amarelo canário aqui dentro da janela e das janelas, né, que são 3 janelinhas, e vou colocar na porta também. Agora eu vou usar o pincel sujinho aqui, ó, na direção da porta, só um pouquinho, tá? Porque aqui tem um morro, então o reflexo não vai chegar muito. Aqui, ó, embaixo das janelas, eu vou pôr também uma sujeirinha de amarelo. Assim. Eu vou colocar um pouquinho, muito pouquinho de caramelo aqui, ó, embaixo. Vou dar uma puxadinha pra cima para esquentar um pouco aqui, ó, o amarelo. Isso
traz calor, o amarelo traz calor, amarelos e vermelhos. A última paisagem que eu fiz, alguém falou que eu nem coloquei fumaça na chaminé e que a casa estava muito fria. Essa casa aqui, ó, vai ficar bem quente, apesar da neve fora. Agora vamos às paredes. Eu vou usar o amarelo pele, aquele pincel número 6, e vou preencher todas as paredes aqui, ó. Tudo. Eu vou usar o sépia e um pincel número 4 que eu peguei agora, que tá sequinho, bem durinho, para fazer as sombras. Eu vou começar aqui, ó, nesse canto. Eu não coloquei, a linha deveria estar aqui, mas eu vou deixar assim, meio sem um final aqui a casa. Um pouquinho de sépia. Vou pôr sépia embaixo do telhado. E vou limpar um pouquinho assim, ó, pra baixo. Limpar o pincel. Essa parte aqui também. Ó, tô colocando tinta. Aí eu vou limpando o pincel. Aqui tinha que ficar mais escurinho. Vou colocar aqui também. E vou colocar um pouco aqui também. Tivemos um pequeno problema. Eu fiz o sombreado aqui, não apareceu e não gravou. Então, eu vou mostrar. Ó, peguei o sépia e passei. Você viu aqui que eu passei toda a volta, dei uma esfumaciadinha. Aí, passei nas esquinas também. Dei uma esfumaciadinha, só que eu não deixei aquela linha rígida. Como aqui, ó, tá vendo? Eu deixei uma linha, depois eu fiz um esfumaçadinho em cima. Fiz um esfumaçado toda a parte de baixo também. E preenchi aqui a cerquinha usando esse pincel e a largura do pincel. Preenchi com sépia. Retomando, agora eu vou pegar novamente o cinza lunar, porque eu quero que esse mato fique por cima da casa, na frente da casa. Então, eu vou crescer um pouquinho aqui. E já vou em seguida colocar um pouquinho do branco. Eu vou preencher agora de branco todo o telhado da casa. Vou usar o pincel maior e ele não tá úmido, mas o espaço aqui é pequeno, então eu posso colocar a tinta. Eu não sei se você reparou, mas esse telhado, ele não tem linhas muito retas. Aqui no final, a neve faz umas ondinhas, ela não fica certinha. Então, não preencha com linha régua como se fosse com régua, tá? Você tem que deixar ele meio tortinho para ele ficar natural. Eu vou usar o azul inverno para fazer a sombra aqui nessa neve. Tirei o excesso aqui no pratinho. Primeiro, eu vou dividir aqui, ó, a beiradinha desse puxadinho. Vou colocar a sombra, toda essa área, deixar só uma pontinha aqui branquinha. Agora, eu vou construir aqui essa parte da frente. Essa tá por cima dessa. Então, eu ponho uma linha ali e eu vou trazer um pouquinho do azul aqui, ó, no centro. Puxando mais para a parte de dentro. A beiradinha de fora fica branquinha. Desse lado, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui a tinta e eu vou só trabalhando com o pincel. Para não deixar essa linha reta, né? Eu vou desmanchando. A borda vai ficar clarinha. Vai ficar meio que triangular aqui, ó. Que eu vou crescer um pouquinho aqui dentro. Daí vai terminando, vai limpando o pincel. Estou preenchendo a chaminé com amarelo pele.
Agora eu vou usar o sépia com esse pincel mesmo, para não ficar assim muito perfeitinho. Eu vou fazer um contorno de todos os lados. E vou dar uma limpadinha de pincel assim, ó, para dentro. Você viu que vai ficar clarinho aqui dentro e em volta vai ficar escurinho. Se eu colocar branco aqui, significa que a lareira, que o fogão tá apagado. Então, eu vou colocar um pouquinho de fumaça. Só que eu vou fazer essa fumaça com o branco. Ó, duas linhas curvas. Uma pra cá e uma pra cá. Só isso aqui, e assim, bem discreto. Só que elas têm que sair daqui, né? Ó, coloquei mais uma pra fazer a espiral. Pronto. Isso significa que tem gente lá dentro, que tá quentinho lá dentro. Agora eu vou usar o pincel zero para fazer com o sépia o acabamento das janelas e da porta. Um contorninho bem certinho, e depois eu vou colocar aqui embaixo. A neve, ela não vai cobrir o sépia aqui, ó, não vai escorrer, tá? Vai ficar aqui, ó. Eu vou fazer as outras e daí já mostro pra você. Olha, já fiz mais uma gradezinha aqui, coloquei neve aqui também nesses palanques ali. E agora eu vou fazer com o zero mesmo, aqui embaixo, um pedacinho de sépia. Eu vou colocar uma luz de 2 risquinhos com o pele, porque eu quero que isso daqui vire uma escada. De novo, com o branco e o pincelzinho 2. Eu vou fazer aqui, ó, pertinho da casa, eu vou colocar a neve por cima da casa, na frente da casa. Aqui vou até puxar um pouquinho mais esse branco, para fechar um pouquinho o caminho aqui. Aqui não pode fechar, tá? Porque o caminho vai sair da porta e vai caminhar por aqui. Vou colocar aqui um pouquinho também. Vou dar uma limpadinha. E aqui bem pouquinho mesmo, porque aqui é uma área mais escura. Vou usar o pincel 2 também para colocar a neve aqui em cima da cerquinha. Ó, vou colocando e vou deixando a tinta. Não volto limpando o pincel nem esfumaçando. Novamente o pincel número 6, o branco, e vamos concluir esse matinho aqui, que é um matinho também. Ele tá bem próximo, a cor já modificou, a gente já tem um esverdeado, né, cinza ônix, que se você não tem, você pode misturar um pouco do verde pinheiro com o cinza lunar, você vai chegar bem próximo. Ó, tô fazendo assim também, meio arredondado, só para sair da textura do pinheiro, que é o batidinho. Pronto, cheio de neve. Aqui embaixo não deixa uma linha, tá? Você tem que acabar para cima e para baixo assim. Em cima pode até ficar aquela linha mais acentuada de branco. Mas aqui embaixo melhor não. Agora nós vamos usar de novo a brochinha para fazer o branco do pinheiro maior. Esse pinheiro maior, você já percebeu que as pinceladas têm que ser bem maiores. Ele tá no primeiro plano.
Eu vou fazer primeiro uma luz com o azul inverno. Coloquei aqui no pratinho, vou carregar o pincel, aí eu vou batendo do mesmo jeito que a gente fez o pinheiro. Só que esse pincel ele é redondo, então o efeito aqui vai ser diferente. Olha, a princípio o azul inverno ele vai meio que sumir dentro desse escuro. Só que quando a gente coloca o branco, fica uma tonalidade muito bonita. Eu tô trabalhando o azul inverno como se fosse o branco. Não é para preencher inteiro, é para fazer manchas. Eu não vou pintar aqui embaixo, a gente já tem o azul inverno aqui, ó. Se eu colocar azul inverno aqui também, vai ficar tudo igual. Então, só mesmo acentuar as manchas. E agora, com esse azul, você já treinou para colocar o branco. Lavei meu pincel, vou pegar o branco e vou repetir o mesmo processo. Olha, carrego de tinta e agora eu vou fazendo mais ou menos, olha como aparece, sem cobrir o cinza ônix nem o azul inverno que a gente colocou. Então, isso é para você ver que o branco não é muito. A gente vai construindo áreas. Vai ficando fundo. Preste atenção nisso, não pode cobrir tudo. A mão parece que quer bater e preencher inteiro. Mas só que aqui quem manda é a cabeça. Não deixa tua mão tomar conta aqui e preenchendo tudo. Nós precisamos dessas áreas escuras, porque são elas que vão dar profundidade para o desenho. Cuidado para não deixar uma linha reta aqui. Você tem que preservar essas pontinhas. O meu acho que já chega de branco, então vou parar por aqui antes que eu estrague tudo. Agora, para finalizar o trabalho, eu vou usar o glitter dimensional relevo. Eu vou contornar aqui, ó, toda a casinha. Portinha, essas áreas aqui, ó. De contorno da neve. Aqui, esses pauzinhos. Tô passando o glitter em cima do sépia, porque ele vai brilhar muito mais. Aqui, ó, contorno da neve. Aqui, nessa área, você pode colocar, assim, algumas pontinhas de glitter. Eu gosto de colocar nas áreas onde eu vejo os escuros. Não preencher inteiro todo o contorno, só alguns detalhes. Nos matinhos, né? Aqui vou pôr também. Naqueles pinheirinhos lá do fundo, eu gosto de colocar um pouquinho no pratinho e pegar com o pincel. Aí eu vou fazendo uma sujeirinha, dando pinceladinhas só nos lugares onde está aparecendo o escuro. Não fazer o contorno, sabe? Eu gosto muito de fazer paisagem assim, que me lembram os tempos dos cartões. Eu amava chegar na loja americana e ficar olhando aqueles cartões que vinham com glitter, aqueles cartões antigos. Aqui o meu branco ainda tá um pouco molhado, eu vou esperar secar para colocar o glitter. Aí depois eu te mostro ele inteiro prontinho com o glitter. Eu vou colocar glitter aqui ainda nesses pinheirinhos e aqui nesse pinheiro maior também, assim, usando as áreas escuras. Trabalho concluído. Se por acaso, depois que secar, sumir um pouquinho, assim, essas áreas brancas, aí você acrescenta um pouquinho mais. Não tem problema fazer isso depois.
Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. A todas as pessoas que têm me apoiado, eu agradeço e até a próxima aula.